Paz do Senhor, irmãos, bem-vindo à nossa última aula dessa série da Carta aos Filipenses. Juntamente comigo está de novo o evangelista Luiz, o pastor Eusébio. O nosso tempo é curtinho, nós vamos ver aqui que a gente vai correr um pouco, mas vai ser de uma maneira que você vai entender, vai ser bem esclarecido aqui, amém? Pega então a tua Bíblia lá comigo no livro de Filipenses, no capítulo 3, e a gente vai ler aqui o versículo 1. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Eu não me aborreço de escrever as mesmas coisas, e é segurança para vós. Olha que interessante aqui, ó. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis em quem, Luiz? No Senhor. Em quem, pastor Eusébio? No Senhor. É no Senhor. A chave da nossa alegria, ela deve estar no Senhor Jesus. Amém. E não nas nossas próprias mãos. Devemos estar buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6,33 fala isso. E é por este motivo que Paulo ele escreve aos Filipenses mais uma vez as mesmas coisas que já ouviram dele em Cristo. É a nossa segurança no Evangelho que continuamos estudando as mesmas palavras do Senhor. E ao invés de criar novos e melhores credos, não, a palavra de Deus ela é uma só e ela se renova a cada manhã, a cada dia. A palavra de Deus, ela sempre vai ter uma direção. Tudo que nós precisamos, irmãos, para nós sermos fiéis e piedosos, já nos foi dado nas Escrituras. Quando acrescentamos ou tiramos algo da Bíblia que é revelada, nós mostramos que a nossa confiança ela não está em Deus. Nós mostramos que a nossa confiança está em nós. E não é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui para eles. Eles falam para eles regozijarem no Senhor Jesus. Todas as coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas, não é demais, é todas as coisas vos serão acrescentadas. No versículo 2 ele continua dizendo, ó, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós. E é interessante isso aqui, viu? Isso. Que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. O que estava acontecendo aqui, ó? Alguns chegaram a Filipos ensinando uma doutrina diferente, ensinando coisas que não faziam e nem pertenciam ao Evangelho de Cristo, aquilo que Paulo tinha ensinado. Eles falaram que os irmãos precisavam se circuncidarem para cumprir a lei de Moisés. Eles estavam distorcendo então agora uma verdade. Aí Paulo ele explica que a circuncisão verdadeira é aquela que é do Espírito e não da carne. Se os irmãos verem lá em Colossenses 2, 11 e 14, ele vai falar sobre isso. É Cristo quem circuncida o nosso coração e espírito, quando pela fé, obediente, nós somos batizados nele. O que acontece aqui? A falsa circuncisão, ela tem ligação apenas com Abraão, apenas para a descendência física, não espiritual. Mas a verdadeira circuncisão são aqueles que têm a fé de Abraão. Meu Deus do céu. Você está entendendo o que ele está querendo dizer aqui? Então, para eles tomarem cuidado, para eles guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, né? Que estavam ensinando uma coisa que era, né, pro Antigo Testamento, para testificar algo de uma linhagem física, não espiritual. E o interessante é que Paulo, quando ele escreve isso aqui, ele dá essa direção aqui, ele pega e fala assim, eu não estou falando que Abraão era uma pessoa que fazia as coisas erradas, mas eu quero que vocês tenham a mesma fé que Abraão teve. Amém. E é interessante, né, pastor Marco, dentro dessa linha de raciocínio que o pastor está falando, quem está falando? Quem está Paulo. Falando? Porque ele era mais zeloso. Sabe o que significa, meu querido? Que antes dele nascer de novo, ele também abraçava essa causa da circuncisão. Ele era circuncisado. E ele também tinha esse entendimento. Mas quando ele nasceu de novo, se converteu ao verdadeiro evangelho,
Aí ele teve a nova revelação do Senhor, e é por isso que Deus o chamou para apóstolo dos gentios, né? Que até a gente estava comentando um pouco, que a gente estava falando de viver em unidade, né? Em união, e isso não impede algumas vezes a gente entrar numa discussão, vamos colocar entre aspas, né? Irmão, isso aí não é desrespeito, cada um tem uma opinião, cada um tem um entendimento, mas como o pastor já foi dito aqui nesse estudo, importante é a gente sentar dentro, fundamentar na palavra, porque é Deus, tem que vir de Deus, e aí a gente chegar numa comunhão, chegar num mesmo pensamento, mesmo falar, mesmo agir. E aí entra nessa questão que ele fala agora, né? O novo viver aqui, comparando não, aí ele pega e fala essa questão da circuncisão. Traz isso, porque ele estava falando também, porque ele sabia que há muitos judeus ele tinha propriedade para falar isso. Ele tinha propriedade para falar isso. Mesmo. É interessante. Então ele orienta então esses irmãos a tomarem cuidado com esse tipo de coisa. E aí agora no versículo 4 parece que ele muda o leque um pouco e ele começa a falar, ele começa a considerar as coisas tudo como perda. Olha que interessante, ó, no capítulo 4. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado, né? Meu Deus. Isso que o pastor José falou. Ao 8º dia da linhagem de Israel, porque ele passou por isso, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus segundo a lei, fui fariseu, e segundo o zelo perseguidor da igreja, o pastor José falou isso, segundo a justiça que não há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, eu reputei por perda, por Cristo. E na verdade, eu tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, e não tendo a minha justiça, que vem da lei, porque ele podia, mas a que vem pela fé, que ele frisou ali, e que é porque a gente tem a mesma fé de Abraão, em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Luiz, o que Paulo está querendo falar aqui? Paulo ele mostra a futilidade da gente confiar na carne. Ele usa a própria vida dele como exemplo para isso. E se alguém poderia confiar na carne, era Paulo. De todos os feitos que ele tinha feito, todas as coisas que esse camarada ele conseguiu fazer como judeu, ele era notável. É verdade. Mas ele para Paulo nada disso importava. Ele chamou de esterco. Ele já estava num estágio assim, ó, ele não somente considerava as coisas como perda, mas até chamou de refúgio. Até as maiores coisas que um homem pode conseguir, Luiz, aqui nessa vida, não são nada quando comparadas com o conhecimento de Cristo, a sublimidade de Deus, as coisas de Deus, aquilo que Deus ele tem preparado para nós. Amém. E às vezes o mundo ele quer nos imputar isso, né? A gente conquistar as coisas palpáveis. Paulo, você acha que Paulo ele não tinha os desejos dele, as conquistas dele, tudo que ele fez? Falou, eu não quero mais isso para mim não. Eu não vou correr mais atrás disso para mim não, porque para mim o que importa é ganhar Cristo. Ele considerava tudo como um refúgio para não ser tentado a confiar nas coisas que ele tinha feito. Ele podia muito bem falar, eu fiz, eu tenho, eu sou judeu, eu sou romano. Mas ele não fazia isso, ele considerava tudo isso como perda. Ele sabia que ele precisava fazer o quê? Se conformar com Cristo na sua morte. Amém. Se houver algo que ameaça, irmãos, eu, você, né, se tem algo que nos impede de participar da ressurreição de Cristo, irmão, nós precisamos considerar tal coisa como um refúgio. Verdade. Nós temos que considerar e jogar isso fora. E jogar isso fora. Amém. Amém? Amém. Vamos prosseguir aqui. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra,
e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tenha cuidado, segundo o exemplo que tendes em vós, pelos que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos de Cristo. O fim deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre e a glória. Deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transforma o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo eficaz e poder de sujeitar também a si todas as coisas. Quer, Luiz, falar alguma coisa sobre isso? É muito forte quando ele fala a respeito de ser imitadores de Cristo. Meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso aponta com quão fiel ele era, né, a ponto de dizer assim, não, você pode seguir o meu exemplo. E eu só queria trazer uma pergunta: será que você que nos ouve, será que nós podemos olhar para alguém e dizer assim, ó, siga o nosso exemplo? Né? Então precisamos viver verdadeiramente a vontade de Deus, para que em nossa carne esteja a vontade de Deus, a vontade de Cristo, para que nós aqui possamos ser exemplos, né, para alguém. O pastor Eusébio, no versículo 16, eu até dei uma pulada aqui, mas eu acho interessante a gente falar, quando Paulo ele fala assim, irmãos, quanto a mim, ele pega e fala assim, ó, não julgo que eu tenha alcançado todas essas coisas. Né? Ele fala, eu esqueço-me das coisas que para trás ficam e eu avanço para aquelas que estão diante de mim. E eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentes alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo que já chegar, isso aí que eu peguei e li, o Luiz falou para ser imitador. Mas dentro disso aqui, ó, que Paulo fala, que ele não acha que ele teria alcançado. Eu consigo entender aqui que o próprio apóstolo Paulo, ele não acreditou que uma vez que ele foi salvo para sempre, né? Isso ele deixou. Ele tinha certeza de que ele era salvo, mas ele teria que tomar alguns cuidados. Enquanto ele era confiante na sua salvação em Cristo, é óbvio que ele continuou a cada dia a fazer para poder prosseguir. Por isso que ele fala assim, eu deixo para trás e eu prossigo para o alvo. Eu quero conquistar as coisas que estão diante de mim. O que o senhor tem para falar sobre essa visão, sobre essa leitura? Então, a gente pegando na palavra do Senhor, ele fala assim, aquele que está em pé, cuidado que não cai. Então, muitas vezes a pessoa fala, não perde salvação. Mas Paulo conhecia a vida do rei Saul, que começou bem, caminhando nos caminhos do Senhor, na obediência, e a gente falou aqui de obediência também, e depois de uma hora começou a desobedecer totalmente a Deus e buscar seus próprios caminhos. E isso, Paulo, ele tem essa vigilância, que é o que cada um de nós deve ter: vigiar e orar a todo tempo. Não é orar agora, pronto, agora já estou na glória, já estou salvo. Se a gente não cuidar, a gente cai. E o Senhor fala o que para aqueles que retrocedem? Olha, vocês estão voltando para o vômito, que é voltar para o pecado. Então há essa possibilidade. Não bata no seu peito achando que você é tal. Paulo, a gente nem chega nem perto de Paulo, meu querido. Mas a mesma misericórdia, o mesmo Deus que usa Paulo, usa a minha vida, usa a vida do pastor Marco, do evangelista Luiz, e usa a sua vida também. Agora ele fala, vigiai, não voltai. O servo de Deus tem um espírito de ousadia, de avançar. E o nosso alvo é Cristo. Amém. Bem explicado, né, Luiz? Eu achei interessante voltar, eu sei que a gente está... Mas eu acho que é um dos pontos chaves do capítulo 3, é ele falar isso, né? Para você que está na sua casa, você cristão,
prosseguir, né? Para o alvo. Para as coisas que estão diante, deixa as coisas que passaram para trás e siga para o alvo. Vamos entrar no capítulo 4 para a gente entrar aí no nosso encerramento. Dá vontade de ficar aqui, né, Luiz? Dá. A noite, o dia inteiro, talvez, falando. Vamos lá, irmãos, no 4. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim, firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, ou Sinteque, que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te que também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Olha que interessante, ó. Paulo está falando da unificação do corpo de Cristo. Ele começa por um nível pessoal agora. A igreja ela se compõe de pessoas que vêm de vários ambientes, com uma variedade de personalidade e de níveis de maturidade. Eu não sou igual ao Luiz, não sou igual ao pastor Eusébio. Os irmãos concordam com isso ou não? Com certeza. Então o que acontece, irmãos? Aparecerão diferentes opiniões, era isso que a gente está falando, entre os irmãos. E mesmo o próprio Paulo, ele tinha mesmo uma forte diferença de opinião com os outros apóstolos, com os outros discípulos. Tanto é que, se a gente continuar em Atos do Apóstolo, tem bastante conflito dele com o apóstolo Pedro. Mas essas diferenças espirituais, elas foram assim, vamos dizer assim, ó, elas não afetaram a unidade espiritual deles. Eles tinham lá as suas contendas, mas eles mantinham a unidade espiritual deles, não deixavam que isso se abalasse. O que acontece? Paulo está falando aqui que existia 2 mulheres ali, que elas eram cooperadoras do Evangelho, e Paulo está falando para ela, vocês têm que inserir isso que eu estou falando para vocês, vocês têm que ter esse mesmo sentimento, vocês têm que ser meus imitadores, vocês têm que parar com esse tipo de contenda e vocês unificarem a vossa fé em Cristo Jesus. A unidade espiritual de vocês tem que prevalecer. Para com isso que vocês estão fazendo. Ou seja, a nossa tarefa é permanecer unido para que possamos continuar a nossa luta contra Satanás, que é o nosso verdadeiro inimigo. O meu irmão não pode ser o causador de contenda dentro da igreja. Eu não posso, Luiz, colocar você e a gente ficar discutindo, é perda de tempo. Então essas mulheres aí, elas são instruídas a superar suas diferenças. É verdade. Pensando cordialmente no Senhor. E aí Paulo fala assim, ó, e ajuda aí, meu fiel companheiro. Ele nomeia, ele fala, Clemente, ajuda essas mulheres a elas se unirem. Aqueles que estão então unidos com o Senhor deverão trabalhar duramente, ajudando aqueles que estão em contrito. Nossa. Então nós somos paziguadores de contenda. Quer falar alguma coisa, Luiz? Não, tranquilo aí. Tá tranquilo? Pastor José, posso continuar aqui? Pode continuar? Perfeita. Perfeito, né? Aí ele fala no 4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo para vocês, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Eu só vou dar uma curiosidade aqui para os irmãos. Muitas vezes na Bíblia a gente nota, em algumas passagens, que, igual aqui, por exemplo, no 4, regozijai-vos sempre no Senhor. Ponto e vírgula, outra vez digo, regozijai-vos. Então ele fala 2 vezes. E Jesus usou muito disso, né? Porque ele falou, em verdade, verdade eu te digo. Quer dizer, é uma certeza absoluta. Aqui é uma alegria, né? Então é uma curiosidade, muitas vezes, mas por que está repetindo? Será que não ouviram bem? Os irmãos não ouviam bem? Não, ele estava dando uma certeza daquele regozijo, daquela alegria naquele momento. Então é bacana. E você sabe por que ele fala isso nessa parte de regozijar? Porque os irmãos estavam passando por tribulação. Os irmãos estavam passando por dificuldade. Os irmãos ficavam angustiados de ver Paulo preso. O evangelho estava sendo posto em dúvida. Será que eu continuo ou será que eu vou ser perseguido? Será que eu prego? Será que eu não prego? Aí Paulo falou, não, vocês se alegrem. Regozijai-vos, não importa
quão dura seja a situação. Se alegre no Senhor. Amém. E se simplesmente nós mantivermos o Senhor perto, porque ele fala, porque perto está o Senhor. Como que nós mantemos o Senhor perto? Está falando até de oração aqui, né, Luiz? Com certeza. Como que a gente mantém o Senhor perto? Em oração. Pelo nosso próprio comportamento. Ou até mesmo o nosso próprio sentimento. Através disso, ele fala assim, ó, e a paz que excede todo o entendimento. Então, se eu suplico, se eu oro, Deus está perto de mim, o Senhor está perto de mim. E quando Deus está perto de mim, a paz. Oh, aleluia. E vamos além, né? Porque muitas das vidas, a gente vai ministrar uma palavra, ela não compreende a palavra. Uhum. Cada um tem o seu entendimento, tem a sua capacidade de entendimento. Tem muitos que não entendem. Mas quando eles veem o seu regozijo, a sua alegria, o seu prazer de servir, o seu dia a dia, aí você começa a ministrar na vida dele e você ganha ele para Cristo assim. Que bênção, irmãos. Né? O próprio Paulo, na verdade, ele tinha isso na pele, porque quando ele evangelizou a cidade de Filipe, ele foi preso com Silas. Nossa. E aí ele cantava louvores dentro da prisão e os irmãos sabem o que aconteceu, né, na verdade, né? Mas o que ele estava mesmo era impulsionando as pessoas a continuarem firmes na fé. Firmes na fé. É aquilo, um animando os outros, né? Como em outra carta ele escreve, animai-vos uns aos outros, ou seja, impulsione, porque embora esteja passando dificuldades, porém Deus está bem pertinho, isso é lindo. É lindo demais, lindo demais. Vamos lá que o nosso tempo está acabando. Quanto ao mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste de mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Tornar-se um cristão forte envolve uma mudança completa de personalidade do nosso coração. Vou pincelar rápido aqui, ó. Para se comportar como um cristão, você precisa pensar como um cristão. Não tem outra opção. O cristão precisa pensar ativamente, não passivamente. Paulo diz para deixar que esta coisa ocupe o vosso pensamento. Então, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, ele fala, nisso você pensa, nisso você faz. Amém, irmãos? Amém. Vamos lá pular para o 10. E aí a gente vai encerrar, que agora aqui vai ser bem curtinho. Eu acho que dá tempo ainda. Eu não vou ler o 10, se os irmãos quiserem ler em casa. Paulo ele fala de ter uma vida contente. Tá? Do 4 ao 10. Ao receber a ajuda dos filipenses, ele fala aqui que ele foi ajudado pelos filipenses. Paulo ele se regozija grandemente no Senhor. E mesmo assim ele explica que seu contentamento vem não das coisas que ele tem nessa vida, mas em sua relação com o Senhor. O contentamento nessa vida é uma atitude assim, aprendida. Então, em todas as coisas que Paulo sofreu por amor do Evangelho, ele aprendeu a manter a sua atenção somente em Cristo. E aí ele se alegra, ele agradece, porque os irmãos ajudavam Paulo financeiramente, essa igreja de Filipe. Sim, um dos aspectos também por ele ter esse carinho tão especial por essa igreja. E ainda que Paulo não precisasse desses donativos deles para ficar contente, assim mesmo ele se regozijou em recebê-lo, porque eles participavam das aflições. Aquele povo era preocupado com as aflições de Paulo, eles eram ativos, acompanhantes na vida de Paulo, em toda a sua trajetória, e isso é enriquecedor para as nossas vidas, irmãos. É até importante, pastor Marcos, essa parte da igreja ajudar financeiramente. Paulo, em certo ponto, ele fala que outras igrejas, lá no começo, não ajudavam, mas Filipos, a igreja de Filipenses, contribuía. Já mostrava a diferença, né? E agora, nessa carta, ele vem com o coração grato, gratidão, que muitas vezes a gente não tem, aquelas pessoas que Deus usa para nos abençoar, edificar as nossas vidas. Filipenses 4, irmãos, 21, 23, Paulo ele começou com saudando a igreja no início, né? Isso. E agora no encerramento ele sauda de novo, ele fala, saudai todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saudam. Todos os santos vos saudam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós.
Amém. Amém. Ou seja, que o nosso amor genuíno de um pelos outros e o nosso cuidado com a unidade do corpo de Cristo devem compelir-nos, irmãos, em ver uns aos outros assim como Cristo nos vê. Nós temos que ter essa visão de Cristo, o amor de Cristo. Eu não posso olhar para o Luiz, eu não posso olhar para o irmão com uma certa indiferença, mas eu tenho que ter um olhar, o olhar de Cristo. O que é o olhar de Cristo? É o amor. Eu amar meu irmão, me preocupar com meu irmão, ver como que o meu irmão está. Embora a gente não possa estar se abraçando, mas dá uma saudade do abraço, não dá, Luiz? A gente sente, né? Então, nós podemos saudar o nosso irmão em Cristo Jesus, abraçar ele, mesmo se tiver luta entre nós, irmãos. Mas se tiver luta entre nós, essa barreira ela tem que cair por terra e nós temos que nos humilhar e nós temos que abandonar as nossas diferenças pessoais para ajudar uns aos outros a chegar ao céu. E é isso exatamente que Jesus ele fez por nós. Paulo envia a saudação a todos os irmãos que estavam com ele. Os filipenses haviam ajudado a levar o evangelho, né, até a casa de César, né, que era o atual comandante da época, né, o governante. Que aí ele pega e se lembra com amor dos filipenses, os da casa de César lembra com amor. E em tudo isso a graça do Senhor é óbvia. Paulo começou a sua carta desejando-lhe a graça do Senhor e encerra com o mesmo desejo. Onde abunda a graça do Senhor, haverá paz, haverá unidade. Aleluia. E a força para superar todas as tentativas de Satanás em destruir os servos do Senhor Jesus. Que o Senhor, em Cristo Jesus, abençoe a tua casa, abençoe o teu lar, abençoe o evangelista Luiz, amém, o pastor Eusébio, os demais irmãos. Obrigado pela oportunidade e eu espero que você tenha aprendido um pouco mais aí da carta aos Filipenses que o Senhor nos preparou nesses 3 dias de lição. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Tchau.